Vou tratar hoje de um assunto que muita gente o tem como polêmico. Eu não tenho. Eu acho que não há polêmica nisso, mas muitas pessoas acham que há polêmica nele. Eu vou falar sobre dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. E vou responder algumas perguntas. Eu vou aqui formular algumas perguntas e vou tentar respondê-las. A primeira pergunta é: o dízimo é uma doutrina bíblica ou é uma doutrina apenas de pastores e de igrejas? Então, esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o dízimo é uma doutrina do Antigo Testamento, da lei, ou é também para o Novo Testamento e para os nossos dias? A terceira pergunta é: o dízimo é obrigatório? As pessoas são obrigadas a entregarem o dízimo e fazerem ofertas? E a quarta pergunta é: o dízimo, a prática do dízimo atrai bênção e a negação do dízimo atrai maldições? Vou tentar responder estas quatro perguntas. A primeira: se o dízimo é uma doutrina bíblica, eu digo que sim. Eu creio e tenho elementos para assim dizer que ela é uma doutrina bíblica. Uma doutrina bíblica. E digo mais, é uma doutrina bíblica não somente para uma parte, mas para toda a Bíblia. A segunda pergunta ela merece uma resposta bem mais longa, bem mais ampla. O dízimo é uma doutrina para o Antigo Testamento, para a lei e não para o Novo Testamento? Ou é para a lei, para o Antigo Testamento e também para o Novo Testamento e também para a igreja? Eu afirmo que ela é uma doutrina tanto para o Antigo Testamento, como foi para o Antigo Testamento, como é também para o Novo Testamento. Mas eu vou trazer aqui os fatos sobre isto. Primeiro, a lei não é, aliás, o dízimo e as ofertas não são uma prática apenas da dispensação da lei. Antes da lei já havia a prática do dízimo. A primeira vez que a Bíblia fala de dízimo está no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20, quando Abraão voltava da guerra, quando foi resgatar a Ló e venceu ali os inimigos e resgatou e trouxe não somente o povo, mas também os despojos. Na volta, o sumo sacerdote Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão levando pão e vinho. E ali o abençoou e ali Abraão separou o dízimo de tudo. O dízimo de tudo. Tudo. Vemos também que Jacó, ao fugir do seu irmão, ele teve uma visão de Deus e ali ele fez um voto dizendo que se Deus o abençoasse naquela jornada, ele desse pão, ele desse roupas, ele desse o que ele precisava, ele seria de tudo, lhe daria o dízimo. E então Jacó ali se tornou um dizimista. A Bíblia não diz a quem ele entregou o dízimo, mas ele fez um voto e certamente cumpriu esse voto. Então é importante que a gente possa ver esses fatos. Aí então depois veio a dispensação da lei e Deus regulamentou o dízimo, regulamentou a prática do dízimo e destinou, porque o dízimo e as ofertas eram para
a manutenção da obra do tabernáculo, as despesas do tabernáculo e também da tribo de Levi, que foi consagrada exclusivamente para o serviço do culto a Deus e cuidar do tabernáculo. Então, a partir dali, o dízimo se tornou regulamentado por Deus, através de Moisés, para todo o povo de Israel. Quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia e retornou 70 anos mais tarde, eles estavam destreinados da prática do dízimo, e nós vemos então que alguns profetas exortaram o povo sobre a prática dos dízimos e das ofertas. Entre esses profetas está Ageu, um dos profetas, e também Malaquias. Ageu chegou a dizer que o povo, por causa de sua negligência ao trazer ao Senhor o que era devido, eles estavam entesourando num saco furado. Assim como eles ganhavam, eles perdiam. E Malaquias, Deus falou através de Malaquias de maneira muito dura, que nós vamos depois relatar na resposta à próxima pergunta. Então, nós vemos que no Novo Testamento, Jesus ratificou o dízimo também. Ratificou. Primeiro, Jesus tinha uma bolsa. Ele tinha um tesouro e ele tinha um tesoureiro. E aquele tesoureiro, ele cuidava, administrava as ofertas e as rendas que entravam, ainda que não se fale de dízimo, mas ele administrava donativos que eram entregues a ele. Jesus também ratificou quando ele falou com os fariseus e os chamou de hipócritas, porque eles dizimavam o cominho e o hortelã, mas desprezavam a justiça. E aí Jesus ratificou quando ele disse: deveis fazer estas coisas sem desprezar aquelas, ou seja, tanto fazer justiça quanto entregar os dízimos até do hortelã e do cominho era legal, era certo, era correto. Então, o dízimo foi, na verdade, ratificado por Jesus. Nunca ele disse uma palavra contrária, os apóstolos não disseram nada disso, e o apóstolo Paulo também, mesmo não falando de dízimo, mas ele diz que o obreiro, como acontecia no tempo da lei, quando a tribo de Levi cuidava do culto, diz que os obreiros de Deus, do Evangelho, devem viver do Evangelho, devem se manterem do Evangelho, e faz várias recomendações, escrevendo aos Coríntios, também a Timóteo, e em outros lugares também do Novo Testamento, das cartas de Paulo. A terceira pergunta é: o dízimo é obrigatório? São obrigados os fiéis a dizimarem e darem ofertas? Olha, essa é uma pergunta complexa. Na Bíblia era obrigado. As pessoas eram obrigadas, no tempo da lei, eram obrigadas a levarem as ofertas e os dízimos, entregarem as ofertas e os dízimos. No Novo Testamento, esta prática ela não existe uma forma de se obrigar as pessoas e colocar isso como uma obrigação às pessoas, para que elas, como uma condição para elas serem cristãs na igreja, e condicionar também a salvação das pessoas a isto. Porém, isso é o fruto da obediência, da fidelidade e do amor que as pessoas têm por Deus e pela sua obra, visto que os dízimos e ofertas devem serem administrados para promover o reino de Deus aqui na terra. Então, eu não condiciono a salvação de ninguém, a prática ou
ao entregar o dízimo e ofertas, porque talvez exista até pessoas que fazem isso e nem sejam salvas, porque a salvação depende de fé, arrependimento, fé em Deus, e a pessoa é salva pela graça e não pelas obras. Mas aquelas pessoas que se dão a obediência a Deus, elas se sentem, elas mesmas se sentem obrigadas a fazerem isto, elas mesmas se cobram e elas mesmas cumprem esse dever para com Deus e com a sua obra. A quarta pergunta é: as pessoas são abençoadas ou amaldiçoadas ao entregarem ou deixarem de entregar os dízimos e as suas ofertas? Então, nós vamos agora, eu não trouxe um vídeo, não permite que se fale tanto, e nós já estamos aí com 11 minutos, mas eu queria nesse instante trazer uma palavra que muitos pregam, mas todas as vezes que Deus exigiu, que Deus cobrou, ou que Deus orientou o seu povo a contribuir com o dízimo e com as ofertas, ele deu promessas. Aqui no livro de Malaquias, a qual eu me referi há pouco, no capítulo 3, versículo 8 em diante, diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que me roubar? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus mesmo responde: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Então, todo Israel, naqueles dias, estavam sonegando o dízimo, por isso estava havendo dificuldade para construir o templo e outras coisas, e formar o sacerdócio por causa disso. Então, continuando, ele diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é o pastor da igreja, não é o líder, não é o missionário, não é o apóstolo, não é a casa do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja abastança na minha casa, e depois fazei provas de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo. Não vos será estéril. Digo, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui nós temos, primeiro, a repreensão, segundo, a cobrança, ou seja, a cobrança de Deus, e terceiro, a promessa de Deus. A promessa de Deus. É necessário que as pessoas observem isso. Observem isso. Então, acreditamos que entregar o dízimo é fator de bênção, porque Deus vai cumprir a sua promessa. Mas existem outros, ou seja, inclui outros fatores nisto, que é o amor a Deus, a obediência a Deus. Não adianta alguém entregar o dízimo só para enriquecer, só para receber bênção, mas porque ele obedece, essa pessoa obedece a Deus e serve a Deus com alegria e faz com alegria. Então eu diria que o dízimo, ou a fidelidade na prática do dízimo e das ofertas, atrai bênção, sim. Bênção de Deus, porque há promessa de Deus. E negar atrai maldição, porque o texto diz claramente: com maldição sois amaldiçoados. Agora, deixa eu dizer a você, o vídeo está se alongando, mas deixa eu dizer a você uma coisa.
muita gente toma essa palavra e começa a exigir, a cobrar. Esse é um fator indigno que líderes de igrejas fazem. Eu não concordo com ele. Segundo, as pessoas, a malversação na administração desses recursos. Os recursos têm fins determinados pela palavra de Deus e os que administram devem ser fiéis, como também são fiéis àqueles que contribuem. Portanto, aquelas pessoas que é, administram mal, que fazem como faziam os filhos de Eli, os sacerdotes filhos de Eli, que eles tomavam as ofertas e de maneira indigna eles administravam, e por isso Deus os destruiu, porque eles eles corrompiam o culto a Deus e as ofertas, e usavam de maneira erradas, de maneira perversa até. Então, é necessário que se veja que, assim como Deus cobra a fidelidade do contribuinte, daquele que traz a contribuição de oferta e dízimo, cobra também daquele que administra, que seja um mordomo fiel e administre para o bem da obra e não para o bem dele. Também não se pode condicionar a salvação das pessoas à prática do dízimo, porque ainda que a negação do dízimo, geralmente as pessoas que negam o dízimo, que são contrárias ao dízimo, elas são avarentas e às vezes são murmuradoras e falam mal, elas, na verdade, elas serão condenadas não porque não dízimo, mas porque são murmuradoras e são avarentas. O avarento não entra no reino de Deus. O avarento, diz a Bíblia, não entra no reino de Deus. São essas palavras que trago a você, meu prezado irmão, meu amigo. Não deixa que o diabo e que línguas faladeiras, que gostam de difamar, de falar, te tire a fidelidade e te faça afastar de Deus, porque o dízimo é apenas um fator. Quando a pessoa deixa de entregar o dízimo, ou começa a murmurar contra o dízimo, ele começa a murmurar também contra outras coisas, porque um abismo atrai outro abismo ao ruído, é o que a Bíblia diz. Deus abençoe você, seja um dizimista fiel, não quer administrar